Muito boa noite, povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por sua presença aqui nessa noite, amém? Que bom que você tem vindo todas as noites. Que bom que a casa de Deus tem estado cheia. E com toda certeza o Espírito Santo já se encontra aqui, amém? E mais uma noite Ele irá falar às nossas mentes e aos nossos corações. Como eu tenho dito todas as noites, nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus, ela precisa trazer verdades para o tempo presente. O que são verdades para o tempo presente? São verdades da Bíblia que vai nos mostrar que o atual momento em que nós estamos vivendo, obrigado meu jovem, que o atual momento em qual nós estamos vivendo é o momento de conhecermos profundamente a Bíblia, de conhecermos profundamente as Escrituras. Por quê? Lembra que eu já disse com vocês aqui, em uma dessas noites? Se eu não conhecer as verdades, eu poderei ser enganado, mesmo estando na igreja, e nós já vimos, mesmo sendo um daqueles que Jesus chamou de os eleitos. Quem são os eleitos? As pessoas que estariam sendo o quê? Salvas. Você está entendendo? Então, ai meu Deus, tomara que ele não caia dessa bicicleta. Que Deus abençoe ele. Mas vamos lá. Então nós precisamos ter esse conhecimento, porque nos últimos dias, nós iremos ver, como você vai ver um vídeo daqui a pouco ali, é um vídeo de 4 minutos, alguém se diz pastor, presta atenção, ele se diz pastor, mas observe que ele não vai citar ou vai tocar na Bíblia. Ele vai falar algumas coisas, mas não vai tocar na Bíblia. E você vai perceber que quando nós formos para a Bíblia, olha para mim, quando nós formos para aqui, para a Bíblia, vai ser diferente daquilo que ele está falando. Lembra que eu mostrei para vocês que a maior preocupação de Jesus no tempo do fim seria os falsos o quê? Os falsos profetas. Quem veio essa noite viu. E eu vou estar mostrando, porque eu tenho que mostrar. Não é para desanimar ninguém, não é para ofender ninguém, mas o próprio Jesus, ele batia de frente com os líderes, os homens da lei daquela época. Se você observar nos evangelhos aí, você vai ver Jesus batendo de frente com os fariseus, saduceus, entendeu? Debatendo exatamente o que estava na Bíblia, o que era verdade e o que não era. Então hoje, claro, como eu já disse, o povo de Deus se encontra em todas as denominações, o povo de Deus está espalhado por todas as igrejas, mas as verdades têm que ser pregadas. Por quê? Se eu não pregar, Deus irá cobrar de mim. Eu quero convidar você já a abrir sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Abra sua Bíblia e lê com muita atenção, para você ver o que está profetizado não é o nosso tempo, para essa geração, a qual nós acreditamos que é a geração do tempo do fim. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Se você não tiver Bíblia, é só você levantar sua mão e alguém vai providenciar uma Bíblia para você acompanhar. Mas é de fundamental importância que você acompanhe. E aqueles que não leem, estejam atentos ao seu amigo, alguém que está com a Bíblia do seu lado, que ele vai estar constatando, confirmando para você o que vai ser lido aqui. A Bíblia diz claramente lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados são quem? Os que leem, os que ouvem, mas também aqueles que irão guardar. O que é guardar? Já expliquei. É aqueles que irão obedecer. Então precisamos entender que a Bíblia, ela é o nosso, a nossa bússola, é o nosso GPS nos dias atuais. Entendeu? Se você seguir a Bíblia, a palavra de Deus, da maneira como ela está, com toda certeza você não cometerá erros. Mas, como eu disse, muitos são, porque tem aquilo que tem na internet hoje. No YouTube está cheio de vídeos, você vai achar milhares de vídeos que um vai falar uma coisa e o outro vai falar outra. Mas olha o que esse texto vai dizer. Todos abriram aí, segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Assim como você está orando comigo, bondoso Deus, a tua palavra está aberta, Senhor. Nesse momento, clamamos a Ti, o nosso Deus Espírito Santo, que está aqui nessa noite mais uma vez, para que nos conceda sabedoria, nos conceda discernimento, para que entendamos plenamente aquilo que o Senhor irá nos mostrar, e que Teu Santo Espírito, Deus, possa nos fazer entender qual o Teu caminho verdadeiro. Te oramos já agradecidos,
Em nome de Jesus. Amém. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. Assim como surgiram falsos, o quê? Profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina o quê? Destruição. Observe o que o texto está dizendo aqui. Assim como aconteceu no passado, os falsos profetas, Pedro está dizendo aqui, haverá entre vocês. O verbo haver aqui está para o futuro. Ou seja, na geração do tempo do fim, como Jesus profetizou em Mateus 24, nós já vimos isso aqui, aconteceria que muitos falsos profetas iriam se levantar. Muitos com filosofias, com coisas que é da mente deles, como você vai ver, mas não são bíblicas. Não existe uma constatação bíblica, não existe uma base bíblica como comprovação. Então muitos irão usar um versículo ou outro isoladamente. E aqui está o perigo, viu? Porque você vai, eu vou mostrar aqui, você vai ler coisas na Bíblia que ao olhar em um só versículo você fala assim, realmente, isso é dessa maneira. Mas precisamos ler o texto dentro do quê? Do contexto. É isso que nós aprendemos na escola, em português. O texto tem que estar dentro do seu contexto e você precisa examinar profundamente. Muitos, olha aqui para mim, muitos se perderão, como já disse, dentro da igreja, com a Bíblia na mão e com muitos anos servindo ao Senhor. Sabe por quê? Irão seguir esses homens, que, como Pedro disse aqui, são levantados pelo inimigo nos últimos dias para deturpar, entendeu? A palavra de Deus. Usarão a Bíblia, e eu mostrei para você Jesus na tentação do deserto. Lembra quem veio aqui nesse dia? Nós vimos essa semana ainda. Na tentação do deserto, ali quando Satanás aparece para Jesus, observe que eles vão ter um debate. E esse debate vai ser usado o quê? A Bíblia, eu mostrei. Jesus usou a Bíblia, nós vimos lá no Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Mas Satanás também vai usar a Bíblia, como o Salmo 91, versículo 11. Então, foi uma guerra ali de Bíblia. Mas observe que Jesus usou o texto dentro do contexto. Satanás usou fora dele. Aqui está a questão. Então precisamos entender plenamente. Versículo 2 diz assim, olha o verso 2 que diz. E poucos, é isso? Está dizendo aí na sua Bíblia? Isso aí. Muitos. Olha aqui, Ele está profetizando aqui. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, que é os falsos profetas, o caminho da verdade será difamado. Olha o que Pedro está dizendo. Que a verdade será difamada. Ou seja, o que é verdade irá aparecer para alguns como se fosse o quê? Mentira. Você entende isso? E o que é mentira parecerá para outros como se fosse verdade. Aqui está as maiores armadilhas de Satanás nos últimos dias antes da volta de Jesus. E para fechar esse texto aqui, o verso 3, qual é o motivo? Esses homens, como você vai ver aqui, o que eles querem? Esse aqui é um recente da internet agora. Se você observar no final, eu já pedi para muitos, gostou do vídeo? Então vai lá, e comenta e tal, clica, dá um like, e aquele negócio todo. Querem fama. Querem também, o que as redes sociais hoje oferecem, que é dinheiro. Mas não vão para a Bíblia. Então entenda isso. Eu fiz questão de trazer esse vídeo para você ter ciência, Eu vou pedir até que o senhor não passe aqui que pare em alguns momentos, porque eu quero desmentir o que ele está falando de lá, não é lá daqui, na Bíblia. Eu vou pedir para parar e vocês vão observar o que ele falou e a gente vai ver se está de acordo com a Bíblia, ok? Então vamos ler o versículo 3, diz assim, olha a motivação deles, verso 3, movidos pelo quê? O que é avareza? Ganância por dinheiro, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. O que é uma palavra fictícia? Mentira. Uma palavra fictícia é algo que você inventa, entendeu? É uma mentira. Mas são argumentações que, se você não tiver conhecimento bíblico, o que acontece? Entra na sua mente e você começa a acreditar pensando que é verdade. Então aqui está a palavra fictícia. Mas continuando, diz assim,
mas para eles a condenação decretada há muito tempo notada, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Todos, olha aqui para mim, todos que mentem, todos obreiros, pastores, né, que mentem com a palavra de Deus, todos, né, aqueles que não se arrependeram, todos se perderam. Não sobrará um. Ué, Renan, como é que você faz uma afirmação dessa? Eu vou te mostrar agora. Né? Quando João, ali na ilha de Patmos, está tendo uma visão, e no seu último capítulo, vá para o último capítulo do livro do Apocalipse, por favor, capítulo 22. Quando ele está tendo a visão, observe o que ele vai ver, né, sobre aqueles que não entrarão na cidade santa. Né? E a primeira classe deles, quais são? Apocalipse capítulo 22. Para você entender que você precisa seguir a Bíblia e não, né, o que o pastor está falando, é a Bíblia. Se o pastor estiver falando dentro da Bíblia, ok. Se não, sai fora, como diz o outro, né? Apocalipse capítulo 22. Amém? Versículo 15. Aqui são as características de quem não entrará no reino do céu. Diz assim, ó. Verso 15. Fora fica quem? Presta atenção nessa primeira característica, viu? Os cães. Gravem aí, a gente vai precisar dela daqui a pouco. Então, fora do céu, João está vendo que fica os cães. Cães para a gente hoje, na nossa forma, nossa linguagem aqui em português, é o quê? Cachorro, não é isso? Mas você vai ver que não é. Presta atenção. Então, fora do céu, João viu, fica os cães. Mas ele continua dizendo: os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira. Presta atenção. Então, a primeira característica que é incomum ao texto aí são os cães, correto? Observe que todos, né? Feiticeiro é um ser humano, entendeu? Idólatra é uma pessoa, ok, mas cães, na nossa visão, é algo diferente. De onde João, né, ele tirou essa expressão cães? E por que ele usou essa expressão? Como eu já disse, João usou muitas expressões do Antigo Testamento, dos falsos profetas lá no passado. Então você vai ver agora de onde da Bíblia João vai tirar essa expressão cães. Porque esses cães não entrarão no reino dos céus. E quem são eles? Vá agora para o livro do profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 56. E vamos ver quem são esses cães. Isaías 56. Amém? Isaías capítulo 56. Leia comigo o verso 10 e o verso 11. Acompanhe a sua Bíblia, hein? Fique atento aí, para você entender por que os cães que João disse não entrarão no reino dos céus e quem são eles. Isaías 56, verso 10 e verso 11. Amém? Diz assim o verso 10. Os seus atalaias de Israel, eles são o quê? Cegos, nada sabem. Todos são cães o quê? Mudos, não podem ladrar ou latir, né, em outra expressão. Olha o que diz: são sonhadores, preguiçosos. Gostam de quê? De dormir, né, em outra versão, tosquenejar. Olha no verso 11. Tais cães são gulosos, mas aqui não é pela questão da comida não, viu? Como você viu em 2 Pedro, é o dinheiro, a Bíblia disse aqui. Nunca se fartam. São quem? Repete comigo agora, são quem? Pastores. Entendeu? Os cães de Apocalipse 22:15 não são cães que para nós são cachorro. Entendeu? São quem? Pastores. Olha o que diz a Bíblia. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem o quê? Sem exceção. Entendeu? Então, todo aquele que não prega a verdade da Bíblia, que se diz pastor, eles são considerados cães, no contexto profético aqui, e não entrarão no reino dos céus. Nenhum deles. Mas qual o problema? O problema não são eles para mim. O problema é quem vai segui-los. Porque as pessoas que deixarem de seguir a Bíblia e seguir esses pastores, infelizmente, se perderão.
Foi por isso que eu mostrei a vocês, onde Jesus disse que nós precisávamos ter o quê? Muito cuidado, cautelar dos falsos profetas, que aparecem entre vocês como se fossem ovelhas, mas por dentro são lobos o quê? Roubadores. Está lá em Mateus 7,15. Preste atenção no vídeo que você vai assistir agora, desse que se diz um pastor. Você se identifica aqui como o terror dos falsos profetas. E você pergunta, e sobre guardar o sábado? Então vamos lá. Eu sempre digo que a gente tem que respeitar a fé e a religião de todas as pessoas. No lugar em que eu me reúno com as pessoas, né, que vocês chamam de igreja, eu não permito falar mal da fé e da religião de ninguém. Pelo contrário, a gente respeita. Deus não tem compromisso com placa, com denominação. Ele não fundou nenhuma religião, ok? Então, eu quero dizer aos nossos amigos aí, os adventistas do sétimo dia, respeito o que vocês creem, tá joia? Eu apenas respondo perguntas. Então vamos lá. Na verdade, as pessoas não entenderam o que é o sábado. Não entenderam, ok? Primeiro está na lei, e a lei foi abolida por Cristo. Segura. Coríntios 3,14. Segura. Isso. Presta atenção. Então, ele começou com a conversinha onde todos começam, mas diz que os 10 mandamentos, o sábado está onde? Na lei? E a lei foi o quê? Então, por isso que eu disse para vocês aqui, se ele estiver certo, a Bíblia, que é a palavra de Deus, está mentindo. Por favor, você viu ontem, mas eu quero repetir com você. Pega aí, Mateus 5,17. Ele diz que a lei foi abolida. Vamos falar. Vamos para o texto. Mateus 5,17. Isso, nós vimos ontem, mas é isso mesmo, irmão. Mas eu gosto de confirmar, irmão, para a pessoa falar assim, né? Ele realmente mostrou na Bíblia. Observe que ele falou, né, o texto, né? E você vai ver o texto que diz isso, né? Mas, vamos lá. Mateus 5,17. Ok aí? Todos acharam? E Jesus diz, não pense que vim revogar, ou seja, abolir a lei ou o quê? Os profetas. Não vim para revogar ou abolir, mas para o quê? Verso 18. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará do quê? Até que tudo se cumpra. Então vamos lá. Jesus disse que nem um i nem um tio jamais passaria da lei. Ele disse que Jesus veio e aboliu o quê? Se ele estiver certo, Jesus está fazendo o quê aqui? Mentira. Você entendeu? Porque, né? E a discussão aqui vai ser sobre o sábado. Eu vou te mostrar na Bíblia. Então aqui está. Porque nós, olha aqui para nós. Nós temos a essência do pecado. Sim ou não? Nascemos pecadores de acordo com a Bíblia. Nós já temos a tendência a não querer obedecer. Nós obedecemos porque o Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo de Deus nos convence. Você está entendendo? Mas a tendência de todo ser humano, todo, entendeu? Como já nasce pecador, a tendência é desobedecer. Quando você não tem conhecimento pleno daqui, da Bíblia, não compara, e você ouve um cidadão desse falando isso, a sua mente fala assim, tá vendo aí, ó, bobagem dos adventistas, estão guardando o sábado aí, ó, o pastor aqui falou, entendeu, que não precisa, foi lá passado, observe, ele falou assim, né, os judeus não entenderam o sábado. Ou seja, eles entenderam, né? Mas naquela época, o povo de Deus, que falou com Deus no Monte Sinai, eles não entenderam, segundo o que ele está falando. Ou seja, ele teve o privilégio, né, de ser iluminado, mas o povo que viu Deus falando diretamente, entendeu? Não entendeu. Vá, por favor, para Êxodo agora, 31. Êxodo 31, para me te mostrar uma coisa. Antes de soltar aqui, vai soltar aqui a outra parte, pode deixar. Êxodo 31. Porque você vai comprovando o que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus, e o que ele diz. Êxodo 31, segundo livro da Bíblia, amém? Verso 1. Todos acharam? Êxodo 31. Diz assim a minha Bíblia, na sua versão deve ser a mesma. O Senhor
disse mais a Moisés. Então quem vai dizer a Moisés aqui é quem? O Senhor. O Senhor é Deus. Certo. Verso 2. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Então aqui, observe, só para você constatar, quem está falando com Moisés aqui? Deus. Né? Se você ler o texto todo, que a gente vai pular um pouquinho agora, se você ler o texto todo, ele vai dar capacidade a este homem para fazer ali as coisas do santuário, inclusive a arca. Mas agora, quando chegamos no verso 12, lá para o verso 12, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, ó, disse mais quem? O Senhor a Moisés, confirmando mais uma vez. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão o quê? Os meus sábados, pois é o quê? Sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que usa o quê? Naquela época eu mostrei quem era o povo de Deus. Era o povo de Israel. E mostrei também, por isso que eu antecipei, mostrei também que os outros povos não eram considerados os povos de Deus, porque não aceitavam seguir o que Deus falava. Você viu na Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 7. Deus mandou até o povo dele entrar e fazer o quê? Destruir tudo. Lembra? Nós vimos. Então aqui, Deus está falando para o povo dele. Só uma pergunta, antes de continuarmos. Eu e você, fazemos parte do povo de Deus ou não? Bora, igreja, responde, pode responder. Sim. Fazemos parte do povo de Deus ou não? Sim. Sim. Ok. Se nós fazemos parte do povo de Deus, por que Deus ia dar uma ordem, que você vai ver que ele vai falar, que é perpétua? O que é uma coisa perpétua? É uma coisa para sempre. Como é que ele vai dar uma ordem para aquela época? E ele diz, Deus, que ele não muda. E hoje ele vai dar uma outra ordem para mim e para você. Naquela época ele vai falar aqui, como você está vendo, é sábado. Mas hoje não, hoje pode ser domingo. Por exemplo, como muitos falam. Você está entendendo? Então, se Deus não muda, e hoje ele permitiu o domingo, então nós temos um problema muito grande. Porque Deus mudou. Porque a ordem aqui é de geração em geração. E ele vai chamar de ordem perpétua. Diz assim, continua comigo. Versículo 14. Portanto, guardem o quê? O sábado. Porque ele é o quê? Santo para vocês. Aquele que o profanar, o que Deus diz? Morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Verso 15. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia, presta atenção, o sétimo dia é o quê? É o sábado, o repouso solene. Santo a quem? Santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Presta atenção aqui. Então, o sétimo dia é um dia separado para adoração a quem? A Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, porque Deus, né? Você vai querer falar, não, o sábado não tem Deus, o sábado vai falar que é Jesus. E Jesus morreu na cruz, então acabou o sábado. Vãs filosofias. É assim que tem acontecido hoje, das pessoas não guardarem os mandamentos de Deus e não quererem guardar o dia do Senhor. E eu vou te mostrar ainda, né, nessa semana, dentro do livro do Apocalipse, o porquê disso aí. E o sinal de Deus desses últimos dias. Lembra que ele falou aí? É sinal entre mim e o quê? E vocês. O dia de observação, que é o sábado. E você vai ver que não mudou. Que ao chegar no último livro da Bíblia, é a mesma coisa, o mesmo sinal. E é aqui, como eu disse, que vai separar a humanidade. É aqui que muitos receberão a marca, o sinal de Deus, e outros receberão a marca da besta, que é a marca direta de Satanás como adoração. Você está entendendo? Então, preste muita atenção no que você vai ler, né, agora, e eu vou soltar o vídeo daqui a pouco. Vamos ver. Diz assim, mais uma vez, continuando. Verso 16. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por uma aliança o quê? Perpétua de geração em geração. Verso 17. Entre mim e os filhos de Israel, que é o povo de Deus, é o que Deus diz de novo? Sinal. Para quando?
para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Entendeu? Então Deus diz, ó, vocês que são meu povo, vocês de Israel, esse é um sinal para quando? Para sempre. Porque nessa época, como já expliquei, o povo de Deus era o povo de Israel. E eu mostrei que os outros povos não eram considerados povo de Deus, porque não queria aceitar Deus como Deus. Você está entendendo? Se você hoje chega, né, o cara é budista, acredita em Buda, entendeu? Que é uma religião. E ele fala que não acredita em Deus. Você vai falar, não, você é do povo de Deus? Vai falar isso para ele, não. Se ele não acredita em Deus, se ele sabe que existe Deus, mas não quer acreditar, ele quer acreditar em Buda. Então, direito ele tem, sim ou não? Ele tem livre o quê? A Bíblia. Você está entendendo? Deus não força ninguém. Mas eu sabendo quem é Deus e não quero aceitar Ele como meu Deus, como é que eu vou falar assim, eu sou filho de Deus, mas eu não acredito nele não? Tem lógica isso? Não? Tem lógica. Você está entendendo? Então aqui o povo de Israel era o povo de Deus porque aceitava Ele como Deus. E os demais, não. Mas presta atenção no que, né, esse suposto pastor vai continuar falando. 3:10 diz que ou você guarda toda a lei, ou você está debaixo da maldição. E a lei são 613 mandamentos, não só os 10. Tiago 2:10 vai dizer, ou você... Vamos lá. Ele diz que a lei são quantos mandamentos? 613, né? Porque ele está incluindo aqui as leis cerimoniais. Entendeu? Ele diz que não são 10. Eu vou te provar na Bíblia que a lei de Deus, nós já vimos. Qual foi a única parte da Bíblia que Deus escreveu? Nós vimos os 10 mandamentos. Já por aí já é uma comprovação. Mas vou te mostrar mais. Entendeu? Você vai ver agora se, né, realmente foram, né, 10 mandamentos separados, estão juntos na mesma lei, o que eles não vão para a Bíblia estudar, entendeu? Porque tem que estudar para saber. Não vão para a Bíblia e falam, digamos, asneira, heresia. Não é? Abra aí o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 31, e lê comigo o versículo 24, para você entender uma coisa. Deuteronômio, depois de Êxodo aí, 31, verso 24. Amém? Diz assim, verso 24. Tendo Moisés acabado de fazer o quê? Escrever integralmente as palavras dessa lei no quê? Então, presta atenção. Quem escreveu as palavras da lei no livro? A Bíblia diz que foi quem? Moisés. Então, o que Moisés escreveu estava no livro. Por que você precisa entender isso? Porque é uma coisa diferente da outra. Quem escreveu, a Bíblia está afirmando, foi quem? Moisés. Ok, entendeu essa parte? Vamos seguir. Verso 25. Diz assim: deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, olha o que diz verso 26, peguem este o quê? Livro da lei e coloquem-no onde? Ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Presta atenção então, né? Moisés escreveu as leis. Eu vou te mostrar que leis são essas agora, pelo menos um exemplo para você entender. Ele escreveu, não foi Deus, né? Deus falou com ele, Moisés, escreveu essas leis. Essas leis são para vocês. Ele escreveu em que local? Num livro, presta atenção, num livro. Os levitas, que era quem tomava conta da casa de Deus, ali do santuário, eles pegaram o livro, a palavra diz, o livro da lei, desceram e colocaram no santuário. Mas colocaram, tinha arca, colocaram dentro ou ao lado? Colocaram ao lado. O livro do quê? Da lei. Ele usou aqui, que lá em Gálatas, abre Gálatas, por favor, capítulo 3, verso 10,
Paulo fala que quem, né, não observa toda a lei está debaixo de maldição. Olha o texto que ele usou, para você entender como é que é a artimanha do inimigo aqui. Gálatas 3, verso 10. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Está depois de 2 Coríntios aí. Podemos ler? Diz assim, Paulo fala: pois todos os que são das obras do quê? Da lei, estão debaixo de quê? De maldição. Porque ele diz, esse texto aqui, porque está escrito, olha o que diz a Bíblia aqui: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas onde? No livro da lei, para praticá-las. Então, a maldição é para aqueles que querem, né, guardar a lei para serem salvos. Nós não somos salvos pela lei, somos salvos por quem? Por Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. Mas a maldição é para aqueles que querem guardar em todas as coisas que estão escritas onde? Paulo está dizendo? No livro da lei. Como nós vimos, eu mostrei para você, em Deuteronômio 31, 24, onde Deus deu a ordem, Moisés escreveu, e os levitas colocaram o livro da lei em que local? Ao lado da arca. Vocês gravaram isso. Então vamos ver se é a mesma coisa. Ele diz aqui de 613 leis. As leis que Deus escreveu para o povo eram leis duras, como você vai ver. Por quê? O povo tinha passado 400 anos no Egito. E após 400 anos no Egito, para servir a Deus, o povo deveria servir a Deus da maneira de quem? De Deus. Porque durante 400 anos eles aprenderam as abominações dos egípcios lá. Entendeu? Tem coisas aqui, porque tem criança, eu não posso falar, que eles praticavam entre os egípcios, que é absurdo. A licenciosidade, só para você entender hoje. Entendeu? A pornografia explícita, de famílias inteiras. Então, quando eles vão, né, sendo povo de Deus, libertados ali no Egito, chega no deserto, Deus vai dar leis específicas, é o que Moisés escreveu. Quer ver uma dessas leis? Por exemplo, a Bíblia diz: não adulterarás. Está lá, não está nos mandamentos, nós vimos ontem? Está nos 10 mandamentos, sim? Está lá, não adulterarás. Mas naquela época, o adultério era tratado de que maneira? E que estava escrito no livro da lei. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 20, versículo 10, por favor. Abra sua Bíblia, Levítico 20, verso 10. Como era o adultério? A maneira de ser tratado quando alguém adulterava. Levítico 20, verso 10. Amém? Diz assim, verso 10: se um homem adulterar com a sua mulher, com a mulher do seu próximo, será morto quem? Será morto quem? O adúltero e a adúltera. Você entendeu aqui? Essa aqui é uma das leis, são várias aí. Então o adultério, né, como Deus deu a ordem a Moisés, escrever Moisés. Porque o povo estava acostumado, lá no Egito, a fazer tudo que tinha. Entendeu? Então, nas reuniões que eles faziam lá, aprendiam absurdos. Isso era a cultura egípcia. Entendeu? Isso perdura até hoje, já com outro nome. Entendeu? Orgia é o nome mais, entendeu, comum hoje. Eram as orgias daquela época. Então Deus falou: se vocês praticarem isso, será morto o quê? O adúltero e a adúltera. Eu pergunto, hoje quando acontece adultério, é morto o adúltero e a adúltera? Não. Porque estava escrito no livro do quê? Da lei. Você entendeu? Estava escrito no livro da lei. Mas eu pergunto, eu estou aqui na igreja, eu sou casado, vocês viram minha esposa aqui essa semana. Se eu estou praticando, escondido de vocês, adultério, escondido, e quando Jesus voltar, eu serei salvo, sim ou não? Não.
Então é por isso que os 10 mandamentos escritos pelo Deus de quem? Diz não adulterarás. Então o que mudou foi a maneira do tratamento do pecado. Após a vinda de quem? De Jesus. Mas o pecado continua sendo o quê? Pecado. Você entendeu? Então quando esse desinformado que, entendeu, fala essas coisas, sem base nenhuma. Porque você viu, né? O livro da lei foi escrito e colocado lá da arca. Agora eu vou te mostrar uma coisa interessante. Vai para o Deuteronômio 10 agora. Para você ver a diferença. Deuteronômio, mais uma vez, capítulo 10. E leia comigo a partir do versículo 1. Amém? Deuteronômio capítulo 10, verso 1. Diz assim: naquele tempo, quem? O Senhor me disse, aqui é Moisés falando, viu? Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. E aí o verso 2. Quem está dizendo que escreveu aí? Escreverei, está vendo? Escreverei, Deus falando. Nas 2 tábuas, as palavras que estavam onde? Nas primeiras, e que você quebrou. Depois vocês a colocará onde? Na arca. Olha, a ordem de Deus. Lembra do livro da lei? Estava onde? Ao lado da arca. Mas as tábuas escritas por Deus novamente ficaram dentro da arca. Verso 3, diz assim: assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então, quem escreveu? O Senhor escreveu nas 2 tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Verso 5. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas onde? Na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. Para você que é uma outra denominação, frequenta uma outra igreja, o que Moisés escreveu no livro da lei é exatamente o que Deus escreveu nas tábuas da lei? Não. Moisés escreveu e colocou ao lado da arca, porque essa lei seria transitória, né? Seria para aqueles momentos, para o povo de Israel. Mas as tábuas, né, dos 10 mandamentos, escritos novamente pelo dedo de Deus, seria o quê? Eterna. Porque a lei de Deus é eterna. E Deus é imutável. Se Deus é imutável, a lei dele não pode mudar. Você entendeu? É aqui que, infelizmente, muitas pessoas sinceras, em diversas igrejas, têm acreditado em cidadãos assim. Entendeu? Ele usa a expressão Bíblia e tal, aparenta ter um conhecimento e a pessoa nem vai para a Bíblia. Entendeu? O que eu falei para vocês? Tudo que eu falar, vocês vão ter que fazer o quê? Constatar o que está escrito aí. E eu mesmo pedi isso, para vocês entenderem que não estamos sendo enganados. Entendeu? E a palavra de Deus é muito clara. Observe que ela deixa muito claro o que foi o livro da lei e o que foi as 2 tábuas, né, dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Mas vamos deixar, né, esse cidadão terminar a fala dele. Não cumpre nenhum, porque se você deixar de cumprir um, Deus vai te cobrar os 613, ok? Hebreus 7, verso 11, 18 e 19. Hebreus 7, 11, 18 e 19. Vai dizer que a lei é fraca, ela é inútil, que ela foi abrogada, que ela nunca serviu para coisa nenhuma. Então vamos entender o que é o sábado. 7 é o número da totalidade, da completude, da perfeição, ok? A Bíblia diz que Deus não cansa nem se fadiga. Mas ela diz que Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou. Como assim? É uma contradição bíblica? Não, querido. Nós vamos entender. A Bíblia é cheia de símbolos, de alegorias, de figuras. Está entendendo? Então, o sábado é só mais uma figura. E você já vai entender. Deus não se cansa. O povo de Israel não entendeu. Eles estavam andando no deserto durante 40 anos,
Aí eles pensavam, o que é o descanso? Que eles receberam a lei ali? É um dia. O descanso é um dia, e para eles o sábado. Ou aí depois é o seguinte, o que é o sábado? É a terra prometida. Quando entrarmos na terra prometida, entramos no descanso. Não, queridos, o descanso não é um dia. O pessoal fica discutindo, é sábado, é domingo, é sábado, tá? Não. O sábado é uma pessoa. Quando Deus consumou toda a sua obra, ele descansou. E lá na cruz, Jesus falou isso, está consumado, tetelestai, está consumado. Você já pode entrar no descanso. O descanso é Cristo, o descanso é o Evangelho, o descanso é a vida eterna. Então o descanso não é um lugar, não é Israel, não é o céu, ir para o céu, a nova Canaã, a Canaã celestial, ou um dia da semana. O descanso é Cristo. Quem está em Cristo já está no descanso, ok? Quem está em Cristo entrou no descanso. Está entendendo? Se alguém quiser guardar o sábado, eu não vejo problema. O problema é criar polêmica, contenda com essa questão. A Bíblia é simbólica, toda ela. Deus, quando completou a obra, descansou. Jesus completou a obra, descanso. Deus completou a obra, descanso. Jesus completou a obra, tetelestai, está consumado, descanso. O descanso é uma pessoa, não é um lugar, não é uma religião, não é uma placa, não é o céu, não é um porvir e nem o dia da semana, ok? Obrigado aí, terror dos falsos profetas, pela confiança. Deus te abençoe. E você vai continuar fingindo que não está entendendo? Siga, curta e compartilhe para mais esclarecimentos como esse. E me diga, você também pensava que o descanso era um dia ou um lugar? Falei. Ok. Ou seja, a argumentação é convincente ou não? É. Se você não tiver base bíblica, vai lá. Tá vendo que besteira? Mas eu quero te mostrar uma coisa agora. Por favor, Mateus 12. Mateus 12, vamos lá. Leu comigo o verso 8. Ele falou que o descanso, o sábado, é Cristo. Ok, então, nós temos uma dificuldade muito grande aqui. Mateus 12, verso 8. Amém? Diz assim: porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, ele é Senhor do quê? Ué, se o sábado é Cristo, é como se Deus falasse assim: eu, o Filho do Homem, sou Senhor de mim mesmo. Que lógica tem isso? Eu sou Senhor de mim mesmo. Que o sábado, como esse cidadão disse, ele é uma pessoa. Entendeu? Não é mais um dia. Deus falou que era o quê? Um dia. E olha, observe, o que Deus disse que seria até o tempo do fim. Vá para Ezequiel, capítulo 20 agora, profeta Ezequiel. Vamos aos profetas, porque Jesus mandou a gente ir para os profetas. Ele falou, né? Não aboli nem a lei, nem os profetas. Por que Jesus disse isso? Você vai entender agora. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, e preste atenção quem está falando aqui, viu? Amém? Amém? Diz assim, verso 12, também lhes dei o quê? Os meus, o quê? Para servirem de quê? Entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que usa o quê? Santifica. Quem está falando aqui? Deus. Então vamos entender uma coisa. Se Deus está dizendo que Ele deu os sábados dele para servir de quê? Sinal entre Ele e o povo. Como é que o sábado pode ser uma pessoa? Como ele disse ali. E ele usou a expressão, né? Tetelestai.
está acostumado. Eu acho que é interessante que ele tenta falar em hebraico ainda. Misericórdia. Entendeu? Então é absurdo, gente. É aqui, ó. É em textos assim que as pessoas caem. É em textos assim que as pessoas deixam de entender aqui Deus falando, que você está vendo Deus falando aqui, que o sábado, né, seria um sinal. Ele diz, Deus falou os meus sábados. Eu vou te mostrar por que Deus fala os meus. Entendeu? Servirão de sinal entre mim e vocês. Mas vá para o versículo 20 agora. Versículo 20. Versículo 20. Deus diz assim: santifiquem o quê? Os meus sábados, pois servirão de quê? De sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, o seu quê? Eu pergunto, de acordo com o que Deus está dizendo, o sábado pode ser Jesus? Não? Uma pessoa? Não, entendeu? O sábado é o dia do Senhor, que Jesus, como eu mostrei, guardou, de acordo com Lucas 4,16. Vocês estão entendendo? Então, dentro dessas vãs filosofias, o que acontece? É simples. O que acontece é que as pessoas, por não terem conhecimento, seguem isso aí. Essa é a guerra desses últimos dias. Entendeu? É por isso que Paulo fala assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra os principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe por quê? Porque homens assim, que não querem obedecer à lei de Deus, eles deturpam a palavra, como você viu. Entendeu? Eles deturpam a palavra e misturam, fazendo confusão na cabeça das pessoas. Então as pessoas, né, a Bíblia diz uma coisa e ele diz outra. E, infelizmente, olha o que a Bíblia diz, nós vimos lá em 2 Pedro, né? Eles difamam o caminho da verdade. É por isso que essa confusão hoje. Eu guardo o sábado do Senhor ou não guardo? E como eu vou mostrar amanhã, e você vê Deus falando um sinal. Esse sinal é o que vai separar a humanidade hoje, sabia? Eu vou te provar amanhã, na Bíblia, como eu estou te mostrando tudo aqui. É esse sinal. Quem guarda o dia do Senhor e quem não guarda. Porque aqueles que não guardarem, eu vou provar para você na Bíblia, no livro do Apocalipse, receberão, olha aqui para mim, receberão a marca da besta. O que é a marca da besta? Eu vou adiantar para você. É o dia oposto. Ainda não foi feito o decreto. Por isso que ainda não foi considerada totalmente a marca da besta, porque ainda não saiu um decreto. Mas a profecia vai dizer que vai sair. Eu vou te mostrar. Entendeu? Mas Deus fez quantos mandamentos com o seu próprio dedo? 10. E Ele requer que eu e você venhamos, independente da sua placa de igreja, os 10. Ah, ainda, mas meu pastor ensinou. Então você vai ter que seguir o seu pastor e deixar de seguir o que está na palavra de Deus. Eu não posso te dizer outra coisa. Mas se você está vindo aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você, é para que você tome uma decisão muito importante na sua vida. Então eu quero te pedir nessa noite. Amanhã a gente vai continuar, porque o nosso tempo já esgotou por hoje. Mas saiba, estamos chegando na reta final. É a sua salvação e a salvação da sua família que está em jogo aqui. Porque ao saber a verdade, você precisa levar para a sua família. Ah, Renan, mas eu estou aprendendo agora. Convide algum irmão, convide alguém na igreja. Eu estando por aqui, eu faço questão de ir. Chame o seu pastor. Entendeu? Se ele quiser sentar, a gente senta e a gente vai para a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Quero mostrar umas fotos para vocês. Rapidinho aqui. Para você ter as fotos? Isso. Se puder apagar a luz rapidinho. Aqui é Neta, né? E a avó, a Dona Santa e a Maria Clara. Elas estudaram, pertenciam a outra denominação, foi agora recente, mês passado que trabalhou. Elas foram da programação que eu estava fazendo e, né, estudaram a Bíblia e tomaram a decisão. Só que o pastor delas, que era um pastor lá perto da casa delas, foi falar um bocado de coisa. Não, isso aí já passou, já o que está pregando não tem mais a ver, é no Antigo Testamento. Ela falou, então, pastor, então ele falou que senta com o senhor.
E marcou para mim ir na casa deles. Vocês foram para o encontro? Eu fui. Mas assim como o pastor, não apareceu. Passei mais de 2 horas lá. Então, a dona Sandra tomou a decisão de seguir o que ela tinha visto na palavra de Deus. Tanto ela como a sua neta, Maria Clara. Pode passar. Isso aí foi o batismo dela pelo pastor, né? A Denilson. Pode passar a outra. Aqui. Mãe e 2 filhas. Essa do meio é dona Marinalva. E a Gessiane e a Jéssica, filha dela. Essa senhora tem 30 anos. Tinha 30 anos, né? De uma determinada denominação religiosa. E foi em 2 estudos. E o dia que ela foi exatamente sobre o sábado que foi pregado na Bíblia. E ela nunca tinha visto. Falou, Renan, tem 30 anos que eu estou lá. E eu nunca vi isso ser pregado na minha vida. E olha que eu não perco o culto. A distância dela para a igreja onde eu estava pregando é aproximadamente quase 6 quilômetros. No dia que não tinha carro para ir buscar, ela vinha com as filhas de pé. A Pérez vinha, né, para a programação. Chegava lá suado e tudo, mas falou, não, eu quero saber tudo, eu quero entender tudo. E então, a dona Marinalva tomou a decisão de sair da igreja que ela pertencia, porque o pastor também não quis sentar comigo. Eu falei com ela, chama-se o pastor, a gente senta. Não quis. A maioria deles é assim. Fala, mas quando é para frente a frente, o negócio pega. Então a dona Marinalva tomou a decisão. Só que ela tinha que guardar o sábado. E ela trabalhava na casa de família. E a patroa dela disse para ela, se você não trabalhar no sábado, eu vou te demitir. Quase 3 anos de emprego fixo, né? E uma funcionária dedicada. Mas aí a patroa falou, você escolhe. Ou essa igreja, ou o seu trabalho. E ela com 2 filhas para dar conta. E sabe o que aconteceu? Ela tomou a decisão. Aqui foi um sábado à noite, né, 15 dias atrás. No sábado à noite, ela foi batizada. Pode acender a luz, por favor. Mais uma coisa eu quero dizer para vocês, olhando no olho de vocês. Eu não sou mais fazer profecia nenhuma. Eu prego que está na Bíblia e pronto. Mas no dia que a dona Marinalva veio conversar comigo sobre a decisão que ela estava tomada, ela tomou a decisão. Falou, pastor, eu quero me batizar. Eu quero guardar os mandamentos de Deus, eu vou guardar o sábado. No primeiro sábado que ela ouviu, ela tomou a decisão. E foi demitida, como eu falei. Ela falou assim, não estou tranquila, Deus vai cuidar de mim. Falou desse jeito. Quando ela falou isso, eu senti uma fé tão grande daquela mulher, que foi assim, dona Marinalva, vou fazer o seguinte, eu vou orar pela senhora. Isso foi na sexta-feira, quando preenchemos a ficha. Eu vou orar pela senhora. E pela fé que eu tenho em Deus, o que Ele promete na Bíblia, que Ele não vai deixar nenhum desamparado daqueles que honraram a Ele guardando o sábado. Eu tenho certeza, no Deus que eu sirvo, que Ele vai providenciar um emprego para a senhora. Ela batizou no sábado. E no domingo, né, uma irmã da igreja, um casal de advogados da igreja adventista, né, sabendo o testemunho dela, que eu contei, no dia do batismo eu contei esse testemunho lá para a igreja, que ela tinha perdido emprego. Já no domingo seguinte, no dia posterior, eu falei um mês, eu falei, pelo menos ficar aqui um mês, Deus vai providenciar um emprego para a senhora. Eu falei com ela, entendeu? Eu acredito nisso. Mas um dia depois, menos um dia na verdade, ela já estava empregada, ganhando mais do que ela ganhava na outra casa. E agora, né, antes ela trabalhava o domingo também. Aliás, folgava só o domingo, trabalhava o sábado. Agora ela ia folgar o sábado e o domingo. Eles passaram dela dela. Só até sexta-feira. E volta na segunda. Esse é Deus. Ele diz que aqueles que o honrarem, guardando os seus mandamentos, serão honrados por Ele. E você vai ver que na geração do tempo do fim, o povo que guardou os mandamentos de Deus, quando as pragas caírem, será um povo tratado de uma maneira diferente. Eu vou te provar isso, né, no texto de amanhã. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nosso tempo já está um pouco esgotado, porque tínhamos que ver profundamente. Mas vamos cantar pelo menos louvor, né? Começamos louvando a Deus e vamos terminar louvando a Deus. Esse, né, louvor tem como título, Não Há o que Temer. A promessa de honrar a mim e a você é uma promessa que é vinda de quem? De Deus. Você não precisa temer. Aqueles que querem honrar a Deus, que querem fazer a vontade dEle, guardando os seus mandamentos para honrá-lo como seu Deus, eu quero fazer uma oração com você no final.
e que você tenha fé. Vamos cantar, não há o que temer. Protegendo, livrando de todo mal, é o mesmo Deus que será fiel nos dias que nós estamos vivendo. Ao seu povo que vai honrar os seus mandamentos, ao seu povo que irá, como prova de amor a Ele, adorá-lo no dia em que Ele determinou que seja adorado. Amém? Nós iremos orar nesse momento. Mas eu quero orar por você que veio aqui nessa noite. Não importa se você veio só essa noite, a primeira vez, ou está vindo outras noites. Eu quero orar por você, para que você continue firme, para que você continue perseverante, para que sua decisão, que Jesus tem falado no seu coração, seja tomada com muita firmeza, pois nesses últimos dias, só aqueles que forem firmes irão ser perseverantes, como Jesus falou. Irão guardar os seus mandamentos como prova de amor, e irão guardar o dia do Senhor, para que possam ser selados, recebam o sinal de Deus, como você viu. Se esse é o seu desejo, eu quero convidar você a vir aqui à frente, você que está vindo nessa noite, para que eu possa orar por você, para que você possa dizer para Jesus, para Deus,
que você quer sim continuar firme aos pés dele, fazer a vontade dele, pode vir, tem espaço aqui para todos nós ficarmos juntos aqui e orarmos. Pois só aqueles que andarem em direção a Jesus, eles irão ter a certeza do amor de Deus na sua vida e estarão tomando a decisão mais importante da sua vida. Eu falei que essas noites aqui, Deus iria falar conosco, iria mudar a nossa concepção, o nosso conhecimento da Bíblia seria aprofundado, pois o que Deus está mostrando nesses últimos dias é para a salvação da nossa família. A nossa salvação é a salvação das pessoas que nós amamos. Requer uma decisão em nossas vidas, mas Deus tem nos conduzido e continuará a nos conduzir, amém? Feche seus olhos, ora comigo. Senhor nosso Deus, aqui, ó Deus, nós vimos o que está na tua palavra. É verdade, ó Deus, que no passado o Senhor confrontou os líderes, ó Deus, fariseus, saduceus, homens que se diziam homens da lei, Senhor, mas deturpavam a mesma. Hoje não é diferente. Hoje muitos estão se levantando, ó Deus, dizendo que a tua palavra não tem mais valor, que o Senhor falou uma coisa, mas mudou, Senhor. E a tua Bíblia diz que o Senhor é um Deus que não muda. Nos dê entendemos que precisamos seguir única e exclusivamente a tua palavra, Deus, para não sermos enganados. Só a geração que guarda a tua palavra, como está na tua palavra, não será enganada. Eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, irmãos e irmãs de todas as igrejas evangélicas, oh Deus, espalhadas por esse mundo. Eu coloco a vida deles em tuas mãos. Pessoas sinceras, que o Santo Espírito chegue à vida deles e que a palavra o Senhor possa falar diretamente aos seus corações, que eles possam compreender tudo aquilo que, oh Deus, aqueles que estão vindo aqui estão compreendendo. Porque muitos não vêm, Senhor, porque os seus líderes proíbem, não permitem, ó Deus, que venham. Mas, Senhor, é o teu povo sincero. Eu clamo a Ti que o Senhor os abençoe grandemente. De maneira muito especial também, abençoe aqueles pastores que são sinceros, Senhor. Como conheci muitos, mas não conheciam plenamente as Tuas verdades. Abra suas mentes também, para que eles possam conhecer essas verdades e conduzir, Senhor, as Suas ovelhas pelo caminho que, com toda certeza, as levará à salvação através de Cristo Jesus. Abençoe meus irmãos católicos, pessoas sinceras que estão em todas as igrejas, Senhor. Pessoas que querem fazer a Tua vontade, mas que o Senhor também, pelo poder do Teu Santo Espírito, abra a mente e o coração e que elas possam fazer integralmente como está na Tua palavra. Nos abençoe nessa noite, nos leve para os nossos lares, mas que amanhã o Senhor nos traga aqui, para que possamos conhecer mais verdades nesses últimos dias e ter a certeza que quando o Senhor voltar, nós estaremos totalmente preparados, juntamente com a nossa família. É o que nós oramos, em nome e por amor de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.